Olá, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao Welcome Change, conversas semanais que colocam em destaque as soluções de empreendedoras sociais e jovens transformadoras pelo mundo. Meu nome é Rafa Murta, eu sou diretor aqui na Choca Brasil. Durante os próximos 30 minutos, nós vamos ter um papo super legal sobre ampliando direitos e a cultura do orgulho no Brasil. Eu quero agradecer aqui a RWJF, nosso parceiro, para uma série de conversas sobre o futuro da equidade de gênero. Antes de começarmos, vou compartilhar aqui alguns pontos. Nós queremos ouvir vocês, então sintam-se à vontade para mandar suas perguntas aqui nessa área de perguntas e respostas, na parte inferior da sua tela do Zoom. Eu vou incluir o máximo de perguntas que a gente puder aqui para a nossa convidada. E neste dia especial, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, nós vamos conversar com a Marinalva Santana. Ela é piauiense, ativista do movimento LGBTQIAP+, e fundadora do Grupo Matizes, além de ser empreendedora social, a Choca, reconhecida no ano de 2014. Seja muito bem-vinda, Marinalva. Uma felicidade te receber aqui. Eu que agradeço, Rafael. É um prazer estar aqui participando desse momento ímpar na nossa trajetória de atuação no Matiz, que já dura 21 anos. 20 anos, quanto tempo, hein? É. E imagino eu que nesses 21 anos você tem acumulado muita experiência e muita história para contar, né, Marinalva? Você é uma grande liderança, né, no movimento no seu estado, né, o Piauí, uma grande liderança também no Brasil. E eu queria que você compartilhasse para a gente, enquanto empreendedora social, quais foram as inovações que te fizeram até aqui, né? E quais inovações têm garantido mais qualidade de vida e bem-estar para a nossa comunidade LGBTQIAP+. Pois não. Quando fui selecionada como empreendedora social da Choca, em 2014, foi pelo fato de nós, aqui no Piauí, o Piauí é um dos estados do Brasil, que fica na região Nordeste, uma das regiões mais empobrecidas, né, do nosso país. E o Piauí, dentro da região Nordeste, também é um dos estados que tem os piores índices na área de educação, na área de saúde, na área de distribuição de renda, né? Então, quando a gente foi escolhido pela Choca como empreendedor social em 2014, foi pela nossa atuação, que na época a Choca reputou inovadora, no sentido de judicializar demandas visando assegurar direitos da população LGBT, né, no nosso estado. Nós mirávamos nosso estado, é um estado que tem 3.300.000 habitantes, né, mas as ações que nós levamos para o judiciário brasileiro aqui no estado, elas tiveram algumas repercussão, inclusive nacional. Eu cito como exemplo uma que nós fizemos em 2006, né, que era questionar, nós defendíamos na época, há 17 anos, a tese de que a proibição que perdurava até então de homens gays e homens bissexuais doarem sangue era inconstitucional, né? Então, nós batemos a porta do Ministério Público Federal, que ajuizou a ação, e essa proibição ela caiu através de uma liminar por 16 dias, né? E depois se manteve, mas ficou o grande debate, né? Um debate que ganhou o país todo, né? Por que homens gays não podem doar sangue? Ou não é discriminatório? Ou não é uma medida razoável, aceitável? Né? Então, foi um debate muito importante e que depois, né, acho que ensejou uma nova ação de um partido político aqui do nosso país, né, defendendo a mesma tese, e nesta ação, ajuizada por esse partido político aqui do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Suprema Corte, realmente reconheceu, disse a unanimidade que proibir homens gays e bissexuais de doarem sangue era inconstitucional. Então,
Essa foi uma das primeiras ações, mas nós tivemos vários outros momentos, por exemplo. Aqui também no Piauí, nós batemos as portas do judiciário para reivindicar para pleitear que um casal de lésbicas que teve uma filha através de processo de reprodução assistida pudesse registrá-la constando o nome das duas mães, o que a gente chama aqui de dupla maternidade, diretamente no cartório, né? Porque nós tínhamos até então outros casos em que casais de lésbicas puderam registrar seus filhos ou suas filhas, constando a dupla maternidade, mas somente após uma decisão judicial. Foi feito um processo, né? E depois que o juiz deu a sentença, foi possível. Então, nós ousamos bater a porta do judiciário aqui, pleiteando esse registro diretamente no cartório, sem a necessidade de uma ação judicial, e também conseguimos, né, acolhida para essa nossa tese. Na época, era um desembargador, Paes Landim, né, que deu uma decisão histórica e que depois, inclusive, serviu de espelho para inspiração para o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão, vamos dizer assim, que faz o monitoramento das ações do judiciário em todo o Brasil. Então, após essa decisão, o próprio Conselho Nacional de Justiça regulamentou para todo o Brasil uma medida no sentido de dizer que, no caso de um casal de lésbicas fazer o processo de reprodução assistida, gerar filhos, esses filhos podem ser registrados diretamente no cartório sem precisar de uma ação judicial. Super interessante, né, Marinalva? Porque a gente percebe que a busca por direitos fundamentais, né, que deveria ser muito óbvios, né, para qualquer pessoa, no caso dessas conquistas, né, da comunidade LGBTQIAP+, significam também a quebra de velhos paradigmas, né? Então, também, ao mesmo tempo que a luta por direito, para se chegar, né, de fato, ao exercício do direito, né, e do dever do Estado, obviamente, a gente vê uma necessidade também de mudança de mentalidade, uma mudança de percepção sobre diversidade, sobre a pluralidade das pessoas, né? A pluralidade dos corpos e da forma de existir. E aí isso me conduz a uma outra pergunta, né? Assim, quais outras conquistas você visualiza que hoje a gente a gente poderia celebrar ou que a gente está prestes a celebrar, né? O quanto hoje, né, nós temos avançado, né? Pensando que você é um ativista que tem acompanhado o movimento há 21 anos, né, de forma ativa. Eu penso que a conquista mais importante foi a gente ter mantido acesa a chama desse debate público, né? Que hoje sobre os direitos da população LGBT. E hoje ele está muito forte, está muito presente muito presente na academia, muito presente no próprio judiciário, nas casas legislativas, apesar de haver uma reação conservadora, mas nós temos ele muito presente nas casas legislativas também, não é? E também nas outras esferas, no âmbito do poder executivo, né, nas 3 esferas. E, assim, acho que o mais importante na sociedade. Eu costumo dizer que, quando nós começamos há 21 anos, esse debate sobre direito LGBT, ele era empurrado para debaixo do tapete. E hoje esse debate está na sala das famílias brasileiras, né? Eu penso que isso é a conquista mais importante do movimento, né? Afora, obviamente, esses direitos que nós acumulamos, o direito ao casamento, todos os direitos civis advindos com o reconhecimento pela nossa Suprema Corte de que as uniões entre pessoas do mesmo sexo, elas encontram respaldo na Constituição Federal, portanto, elas devem ser reconhecidas pelo Estado brasileiro, né? E a partir desse reconhecimento, dessa decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, adviram outros direitos, direito à adoção, direito à herança. Eles que outrora eram bem questionados, passaram a não ser mais. Não é? Então, assim, eu reputo essas duas conquistas, a ampliação e a manutenção da chama do debate sobre o direito LGBT na sociedade, né? E dentro da sociedade eu destaco, dentro das academias e também a questão da imprensa, né? A imprensa brasileira,
e também a conquista de direitos que foram patrocinados pelo próprio judiciário brasileiro, aqui em nosso país. Interessante. Você falou da academia, né? E também das mídias, né? Como que essas narrativas são construídas, né? Sobre nós. E isso me traz uma outra pergunta. Para além da judicialização, né? Que foi uma estratégia que você usou com o Grupo Matize durante muito tempo e que ainda é uma forma de atuação do movimento, você tem percebido outras estratégias? Tem surgido novas estratégias no movimento para além da judicialização, que tem sido fundamental para o bem-estar da nossa comunidade? Sim, eu acho a judicialização hoje, como você bem disse, ela já é algo mais consolidado. As próprias organizações da sociedade civil que antes não utilizavam essa estratégia, agora estão usando com bastante vigor, né? Mas eu cito outra, que eu acho que nós utilizamos aqui, que eu acho que tem dado muito certo. É você aliar a luta contra a discriminação e em favor da igualdade de direitos com ações culturais. A gente faz isso muito aqui, porque torna a nossa luta assim, mais leve, dá um caráter mais irreverente, menos pesado, porque quando a gente fala em luta por direitos, né, e contra a discriminação, aí nos vem à cabeça a questão dos assassinatos, a violência, a expulsão de casa patrocinada pela família de vários LGBTs, né, que não são acolhidos no seio familiar. Mas eu acho que quando você pensa ações de enfrentamento à LGBTfobia aliando isso a ações culturais, né, eu acho que a luta fica mais, ela agrega mais pessoas, né, além de ficar uma coisa menos pesada. Acho que, por exemplo, as paradas, elas podem ser usadas como um exemplo, né, para essa estratégia, né, de forma leve, de forma irreverente, de forma inovadora. As paradas aqui no Brasil e em outros países reúnem milhões de pessoas. A parada de São Paulo, no início desse mês, reuniu 4 milhões de pessoas, né? Então, assim, um contexto como esse, qual outro movimento, qual outro segmento da sociedade consegue mobilizar tantas pessoas? E você acha que a parada e também essa união, né, do movimento e o uso de manifestações culturais como estratégia, né, para ampliação de direitos, você acha que isso também cumpre um papel pedagógico para pessoas que estão fora da comunidade? Com certeza, né? Com certeza, isso acho que é um fato, e pode ser ilustrado, inclusive, se a gente acompanhar e ver que cada ano aumenta o número de participação. Por exemplo, a nossa parada aqui em Teresina, ela já chegou a reunir, em 2018, segundo a estimativa da Polícia Militar, 120 mil pessoas. 120 mil pessoas é 15% da população teresinense, que é a capital do nosso estado, onde a parada acontece. Não é? Então, uma parte significativa dessas pessoas que vão para a parada são pessoas heterossexuais, né? Que se somam, que compreendem a importância da nossa luta, que compreendem as paradas como uma ferramenta de desconstrução do preconceito, de afirmação de direitos, né? E comparecem, né, às ruas, não só de Teresina, como de outros estados, de outras capitais do nosso país e também em outros países do mundo. E interessante isso, porque você acha que tem se trata, que 15% da população é muita gente, né? Isso é muita gente. Isso tem um significado especial por ser no Piauí, por ser em Teresina, porque às vezes a gente pensa, é o movimento o Brasil inteiro, a gente está falando do Brasil como um todo, e a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, né? Muito diverso, com culturas muito específicas em cada uma das regiões, em cada um dos estados, né? Quando a gente fala do Nordeste, né? O Nordeste não é uma coisa só, né? Cada estado ali tem suas particularidades, culturas. Então, o quão significativo isso é, pensando no contexto do seu estado especificamente?
O Piauí, assim, eu acho que é um caso para estudo mesmo, porque dentro desse imenso país chamado Brasil, nós somos, como eu já disse no início, um estado empobrecido na região Nordeste, que é também uma região empobrecida, então é um estado que ainda tem uma presença muito forte do machismo, do patriarcado. Então, assim, é um ambiente desfavorável, vamos dizer, para fazer essa discussão sobre direitos da população LGBT. Né? Mas, para nossa alegria, o Estado tem cada vez mais abraçado essa discussão, esse debate. Né? As pessoas de outros estados do Brasil, quando vêm para eventos, nós no Matiz já organizamos eventos regionais, eventos nacionais aqui. Realizamos em 2016, por exemplo, o Seminário Nacional de Lésbicas, que nós recebemos lésbicas de todos os estados do Brasil. E quando essas pessoas vêm de outros estados, elas ficam impressionadas, por exemplo, como que a imprensa piauiense ela dá espaço, né? Porque toda hora era um canal de televisão, era um portal, era uma rádio, era um jornal impresso que estava lá no evento para fazer a cobertura, para entrevistá-las, e elas ficavam impressionadas porque diz que no estado delas, não, assim, as ações que ocorrem não têm essa visibilidade tão massiva assim na imprensa, né? Então, isso é uma das coisas que o Piauí assim, se destaca. Outra, que também assim, o judiciário piauiense também tem se mostrado muito aberto às teses que nós defendemos. Todas as vezes que nós batemos as portas do nosso poder judiciário aqui no Estado, defendendo, né, defendendo uma tese jurídica, né, o judiciário tem dito sim, tem concordado, tem corroborado com a nossa tese. Né? Então, isso é outro ponto que eu destaco. O que nós precisamos avançar, penso eu, na implementação de políticas na esfera do executivo, né? Do poder executivo. Nós, inclusive, hoje, desde ontem, estamos lançando manifestos protestando contra a situação difícil, a situação extremamente desfavorável, né, que nós encontramos aqui no Estado, em se trata de políticas públicas para a população LGBT. Nós somos, aqui no Piauí, cerca de 320 mil LGBTs, e as ações não acontecem. Nós temos denunciado, cobrado do governo do Estado, né, que implemente ações concretas, né, porque existe muita propaganda, né, propaganda inclusive enganosa sobre ações, né, que efetivamente não existem. E aí nós estamos cobrando. A gente pensa que o executivo precisa avançar e muito, como já avançaram outros estados do Brasil. Né? Não é fácil em nenhum estado da Federação Brasileira essa pauta de defesa dos direitos do LGBT, ela ainda encontra muita resistência. Né? O Piauí já foi exemplo para o Brasil, não é? Já foi exemplo para o Brasil nesse quesito de políticas públicas para LGBT. Aqui nós temos uma delegacia de proteção aos direitos humanos e combate às condutas discriminatórias, né, que foi inaugurada em 2006, portanto há 17 anos, que foi uma das primeiras do Brasil, pensadas para atender LGBTs vítimas de discriminação, vítimas de crime de ódio. Não é? E naquela época o Supremo Tribunal Federal nem tinha reconhecido, nem tinha dito que a LGBTfobia era um crime que se equiparava ao crime de racismo. Né? Mas nós já tínhamos uma delegacia. Né? Então, nós precisamos, por exemplo, essa delegacia ainda hoje existe, mas ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser, as ações delas precisam chegar a alcançar os 224 municípios do estado, porque hoje ela está com atuação bem restrita à capital. Né? E várias outras ações. Nós temos aqui no Piauí um ambulatório para oportunizar as pessoas trans, né, fazerem um acompanhamento do processo transexualizador, mas esse ambulatório precisa ser melhor equipado, ele precisa dar suporte para as pessoas que vêm de outros municípios do interior do estado para fazer esse acompanhamento. Né? Nós precisamos, por exemplo, aqui também de um serviço de disque denúncia. Né? A pessoa que é discriminada, que é vítima de um crime, LGBT que é vítima de um crime, né? Ela, embora nós tenhamos um decreto que é de 15 de fevereiro de 2006, autorizando a criação desse serviço de denúncia, que só precisa de uma linha telefônica,
né, o Estado sempre protelou, o Estado do Piauí sempre protelou a implantação desse serviço. Depois de muita cobrança, de muita pressão do movimento social, o governo do Estado implanta hoje esse serviço com um atraso de 17 anos. Né? Mas como nós temos aqui um ditado, nordestino que diz antes tarde do que nunca, né? Então, assim, nesse caso específico, antes tarde do que nunca. Marina, já incorporando aqui algumas perguntas que têm chegado das pessoas que estão nos assistindo, achei uma pergunta aqui bem interessante. Nessa jornada, né, e nesse avanço por tantas conquistas, né, tem surgido algum aliado improvável, né, alguma instituição ou alguém que a princípio era inesperado o seu engajamento e de repente você os vê ao seu lado? Sim, sim, nós temos muitas, por exemplo, nós temos dentro da Polícia Militar do Piauí, né, nós temos pessoas que, né, quando a gente fala em polícia, né, sempre há aquela visão já, às vezes até estereotipada, de que polícia é sinônimo de conservadorismo, de rejeição a essas pautas, vamos dizer assim, mais afetas aos direitos humanos. Mas nós temos grandes aliados aqui dentro da Polícia Militar, por exemplo. Né? Nós temos uma coronel chamada Júlia Beatriz, que é uma aliada antiga nossa, quando ninguém fazia esse debate, quando ninguém ousava defender, quando vamos dizer assim, para quem está nos assistindo, entre aspas, pega mal, né? Era uma coisa que não era bem vista, que era vista de forma enviesada. Então, a Coronel Júlia já era uma das pessoas. E eu vou citar aqui uma parceria inusitada que nós tivemos em 2010, né, quando a gente puxou um debate aqui sobre a questão do Estado laico. Nós questionamos a presença de símbolos religiosos nos órgãos públicos. Nós defendemos a tese, na época, de que o fato de você ter crucifixo, você ter santos, você, enfim, ter símbolos religiosos dentro de órgãos públicos feria o princípio do Estado laico previsto lá no artigo 19 da Constituição. Né? E nós fizemos uma representação junto com várias outras entidades. Fomos nós, do Matiz, mais 16 organizações da sociedade civil. Né? E dentre as signatárias dessa representação para o Ministério Público, pleiteando a retirada dos símbolos religiosos de todos os órgãos públicos da administração pública estadual e municipal, nós contamos com a parceria, vamos dizer, com o apoio da Associação dos Pastores Evangélicos, né, do Piauí. E aí o Ministério Público chamou uma audiência pública para fazer o debate, e algo impensável, né, para a época, e acho que para hoje também, foi que na hora da audiência pública, né, acho que assim, de forma até natural, o auditório ficou dividido. De um lado, representantes da Igreja Católica, né, e do outro, representantes da sociedade civil, movimento feminista, movimento de juventude, movimento de terreiro, e o pessoal, os pastores evangélicos também do nosso lado. Então, acho que nessa luta específica em defesa do Estado laico, nós temos vamos dizer assim, esse diálogo, essa parceria com alguns pastores evangélicos, o que é impensável para a realidade do Brasil. Inusitado, de fato, né? Isso mostra também, né, que esse acolhimento é super importante em instituições como as instituições religiosas e também como a Polícia Militar, né? E isso super conecta com aquilo que a gente estava falando antes, né? Do aspecto educativo, né? E o que favorece, obviamente, as pessoas, né, que se identificam em diferentes, né, orientações sexuais e identidades de gênero, a serem elas mesmas, né? Isso está dentro do nosso tema do orgulho, que eu quero fazer uma pergunta, mas que eu vou deixar para o final. Antes eu vou incorporar duas perguntas aqui que vêm do público, e aí depois eu faço essa que já vai encaminhar um pouquinho para o final da nossa conversa. E, infelizmente, é só de meia hora, né? Dá vontade de ficar conversando aqui 2 horas sobre o tema. As duas perguntas que eu quero incorporar aqui à nossa conversa é se você tem coletado da percepção de outros países da América Latina sobre o que acontece aqui no Brasil, especialmente em termos de apoio, né, à comunidade LGBTQIAP+.
E a outra é se no Brasil já se exerce o direito das crianças serem chamadas pelo nome social, no caso, né, das questões de orientação de identidade de gênero, e se a política pública, né, se o Estado protege a criança sobre o uso do nome social. A primeira pergunta com relação aos outros países da América Latina. Nós, aqui no Piauí, no Matiz especificamente, a gente tem, desde 2012, né, foi inclusive uma coisa que chamou a atenção à Choque, que a gente tinha uma atuação muito efervescente no Brasil, né, dialogando com outros movimentos de outros estados, participando de Conselho Nacional. Eu fui membro, eu integrei o Conselho Nacional de Direito da Mulher, o Conselho Nacional LGBT, participei da organização da primeira e da segunda conferência LGBT, e depois nós nos voltamos só para a nossa tribo, vamos dizer assim. Então, o Matiz hoje está mais focado na sua atuação aqui no Piauí. Então, a gente dialoga, a gente não integra, né, instituições internacionais, por exemplo, como a ILGA. Nós temos uma instituição internacional que organiza paradas, que é a Interpride, em que é possível fazer esses diálogos com outros países, não só da América Latina, mas, né, do mundo. Então, nós do Matiz, de responder de forma objetiva, não temos feito, né, esse diálogo. Então, portanto, não temos como fazer uma análise sobre a percepção desses outros países da nossa luta, né? A gente vê alguns depoimentos esporádicos quando participa de fóruns nacionais ou internacionais, como o Fórum Social Mundial, em que existem pessoas de outros países, mas não me sinto bem segura para fazer uma análise mais aprofundada. Com relação à questão das pessoas trans, das crianças trans, melhor dizendo, esse é um tema ainda que precisamos avançar, não é? Precisamos avançar, porque nós sabemos que aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, né, que é a nossa Suprema Corte, reconheceu que as pessoas trans têm o direito, né, de fazer a alteração do seu prenome, do seu gênero, diretamente nos cartórios, sem precisar de ação judicial, sem precisar de uma cirurgia de transgenitalização, né? Mas esse avanço significativo, né, chancelado pelo nosso Supremo Tribunal Federal, ele ainda encontra muita resistência quando se trata de crianças e adolescentes trans, né? Ainda existe um excesso de, né, quem defende isso diz que é zelo, que é uma questão de primar pelo direito da criança e da adolescência, mas a gente acha que tem, na verdade, aí um quê de preconceito, né? Então, a gente precisa avançar. Nós temos movimento aqui do Brasil, organizações como Mães pela Igualdade, Mães pela Diversidade, né, que as mães de crianças e adolescentes trans, elas pautam muito essa discussão, né? E aqui, por exemplo, especificamente falando do Piauí, nós estamos articulando com uma outra organização chamada Coletivo 086, né, para fazermos uma reunião com o Judiciário piauiense no sentido de haver uma desburocratização, de não se criar tantos obstáculos para as crianças e adolescentes trans que querem fazer essa alteração do prenome do gênero e que têm a autorização dos responsáveis ou das responsáveis legais. Uhum. Perfeito, perfeito. E eu acho que isso conecta a pergunta que eu queria fazer, que talvez seja a nossa última pergunta, né? O reconhecimento das instituições, o apoio das instituições, né? A defesa do uso da autoafirmação da sua identidade de gênero, né? Tudo isso remete, né, ao dia de hoje, né, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+. E essa palavra diz muito, né? O orgulho que traz dois elementos, né, no meu entendimento, que são importantes. Um é a própria comunidade dizendo para si, né, sobre o direito e sobre o orgulho de ser quem se é, né, de dizer quem eu sou e me afirmar na minha identidade, na minha sexualidade, né, que é algo fundamental.
e também de mostrar para a sociedade, né, quão natural e pertinente é, né, a luta por esses direitos e do respeito que se deve ter por cada pessoa, na sua individualidade, naquilo que se reconhece. E aí, talvez esse orgulho seja um dos maiores paradigmas, né, que a gente tenha mudado nos últimos anos, né, da autoafirmação e da segurança sobre si, né, que diz respeito a muita coisa, saúde psicológica, saúde do corpo como de uma maneira integral, né? Então, eu queria te perguntar da sua percepção sobre isso e sobre qual novo paradigma a gente pode pensar para a nossa comunidade para o futuro, né? O que está por vir que pode garantir para nós ainda mais felicidade, bem-estar, e qual que é o poder transformador disso, né, para uma sociedade mais que caminha para a equidade, né? Imagino eu que isso seja algo, né, pensar nesse futuro seja algo que te alimente também, né, com mais energia. Olha, eu acho que o desafio desse paradigma que nós temos que mudar é o acolhimento, o respeito dos LGBTs pelos familiares, né? Nós, infelizmente, somos um segmento da população em que a família muitas, não raro, é um espaço de violação de direitos, de violência, né? Por isso nós temos muitos adolescentes, muitos LGBT adultos ou já idosos expulsos ou rejeitados pela família, ignorados pela família, que sofrem violência. Mulheres lésbicas sofrem uma coisa horrorosa chamada estupro corretivo, que é muito praticado, né, no seio familiar. Então, acho que está posto para nós, né, colocar isso, que as famílias, né, as que ainda não aceitam, que ainda não respeitam, que existem muitas que aceitam e que respeitam, né? A minha família é uma, graças a Deus, né? Então a gente conseguir isso, dizer que toda família, né, respeita, acolhe, né, e ama, né, seus filhos, seus netos, né, seus tios LGBTQIA+. Maravilhoso. Para além da empatia, né, e do orgulho sobre si, é do orgulho sobre os nossos, né, sobre do orgulho das nossas pessoas, né, do Exatamente. orgulho da coletividade. Maravilhosa, Marinalva. Querida, eu quero te agradecer muito. Infelizmente, chegou no final da nossa conversa, do nosso tempo. Eu queria aqui passar mais tempo contigo, conversando, né? Estou aprendendo muito, né, nessa nossa conversa. Para todas as pessoas que participaram também, nosso muito obrigado. E quero dizer, né, que para que as pessoas fiquem atentos, né, ao link, aos seus e-mails, né, a gente vai enviar o link da gravação de hoje e também essa conversa vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, só procurar lá o Welcome Change, tem outros episódios disponíveis e fiquem atentos também, né, aos próximos episódios, né, as próximas conversas, dessas conversas semanais, né, que a gente fala sobre o futuro, sobre o que queremos para a coletividade, né, e o papel de todos nós, né, o papel que todos nós podemos, né, desempenhar para a construção desse futuro. Mais uma vez, foi um prazer receber a Marinalva, receber cada pessoa aqui da nossa audiência, e para receber mais informações, basta se inscrever nesse link que foi compartilhado aqui no chat do Zoom. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos, e a gente se vê em breve. Obrigada.